Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. A Escola de Futebol Ivo 10 completou um ano de atividades em Teutônia. E está comigo hoje o jogador de futebol profissional Olívio Rosa, ou como todo mundo conhece por aqui, o jogador Ivo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Prazer estar aí de novo na rádio com vocês aqui para falar hoje sobre o projeto da Ivo 10. E estamos aí para trazer algumas novidades que eu acho que é bem interessante para que a nossa cidade já fique por dentro do que é a Ivo 10, o que é a Academy, né, e o que isso pode também gerar para a nossa cidade, para a nossa região. Ivo, aniversário de um ano em Teutônia, e eu acho válido a gente relembrar essa história desde o início. Então conta pra gente como tudo isso começou, quando surgiu a ideia de montar uma escola. Bom, a Academy ela surgiu em Macau, na China, né? E foi através de uma conversa que eu tive com o William, que é um jogador que está lá também, que hoje é o responsável pela administração da Ivo 10 lá na Ásia. E ele já trabalhava com crianças, tinha um projeto de futebol lá fora. E no dia que eu fui a Macau para visitar ele, eu vi o trabalho que ele estava realizando com crianças e logo já ardeu no meu coração também um projeto para trabalhar com a formação desses atletas. E a gente sabe que a Ásia, ela necessita bastante de um apoio do futebol brasileiro, né? E também, como eu fiquei 9 anos na Ásia, né? Até então, comecei a pensar em algo que pudesse estender para além do que fosse apenas a minha carreira como atleta profissional de futebol. Não que eu já tenha encerrado a minha carreira, né? Estou num período apenas mais agora ficando um pouco mais em casa com a minha família, mas tendo uma próxima oportunidade de voltar para a Ásia, com certeza a gente estaria indo de novo por causa do projeto. Hoje já é a minha motivação de jogar fora seria mais pela causa do projeto mesmo. E então a gente começou esse projeto lá em Macau, na China. O projeto começou a ter bastante sucesso. Nós começamos a desenvolver uma metodologia de trabalho de alta performance de formação de atletas. E depois surgiu a ideia. Eu, numa época que eu vinha ao Brasil de férias, eu comentei com o João que eu tinha um interesse de fazer uma parceria com a Juventus e a gente poder ampliar um pouco mais o trabalho do que a Juventus já vinha fazendo durante 25, 26 anos já de história que tinha. Agora já se completaram 27 anos de história da Juventus. E chegou um tempo que o João e o Gilmar, né, então me procuraram para falar sobre uma possibilidade da gente ter um CT da Ivo 10 e da Juventus aqui em Teutônia, né? Que acabou se concretizando, que é no local onde era a antiga associação da LG. E a gente então iniciou esse projeto também no Brasil, né? Trouxe essa visão da Academy da Ivo 10 para o Brasil para trabalhar com os elites, né? Nós trabalhamos hoje com duas categorias, que são a Sub-15 e a Sub-17, que são as elites. A gente trabalha, né? A Juventus faz a formação dos atletas até 13 para 14 anos. Então, após os 14 anos, esses meninos eles passam por avaliações, e se eles forem realmente promissores naquilo que eles estão desempenhando dentro do futebol, a gente então promove ele para o elite, e do elite a gente começa a fazer a preparação para o profissional. Mas então hoje estamos felizes, já completando esse 1 ano, né, de Academy, e eu só posso dizer assim que tenho que agradecer a Deus e agradecer também as pessoas que Deus colocou ao meu lado para que esse projeto pudesse sair do papel e a gente pudesse realmente dar um start nele, né? E então já de antemão quero agradecer aqui o César, o João Bandeira, o William e as equipes que foram formadas a partir dessas pessoas aí, que são várias pessoas, né? Eu não vou poder citar o nome de todas elas. Queria também agradecer ao Ferdinando, que veio junto no projeto, que foi um atleta que jogou comigo lá na Ásia. E todos eles hoje fazem parte desse projeto, têm nos ajudado, têm administrado bem o projeto. E isso daí com certeza vai trazer grandes benefícios para todos esses atletas da nossa região
de dentro do nosso país, porque a Academy ela não é um projeto para Teutônia, ela é um projeto internacional. Então hoje, se nós estamos da forma como estamos andando, se estamos completando esse 1 ano com muito sucesso, eu considero que nós temos atingido um sucesso muito rápido. Eu creio que o favor de Deus está sobre nós e também a competência de cada um dessas pessoas que estão envolvidas no projeto. Cada um está dando o seu melhor. Estamos produzindo além do que nós imaginávamos que iríamos produzir em tão pouco tempo. Me conta um pouquinho mais da infraestrutura de vocês aqui em Teutônia e da metodologia que vocês utilizam. Bom, a gente tem nas nossas estruturas aqui de Teutônia, eu vou começar por Macau. Macau nós temos aproximadamente 280 alunos em formação, né? E lá a nossa estrutura, elas são campos alugados, porque funciona diferente do que aqui no Brasil. E a gente então tem uma metodologia de trabalho, né? Lá na Ásia ela é uma metodologia que foi gerada pelo William, que é o que gerencia todo o projeto. Mas a gente anda sempre, depois que a gente abriu a Academy aqui no Brasil, a gente conta hoje com a junção de metodologia de trabalho das duas Academies, né? Tanto a do Brasil como a da Ásia. Então o Renan, que hoje é quem faz a nossa metodologia de trabalho aqui, que trabalha conosco. Atualmente ele está como o treinador da Sub-17, porque o Serginho, que era o treinador da Sub-17, ele foi para um projeto que a gente fez em parceria com o Guarani de Venâncio Aires, né? E então ele foi para treinar o Guarani de Venâncio, e alguns atletas nossos que estavam aqui já com a idade já estourando já para ter uma oportunidade no profissional, acabaram também sendo transferidos para lá para que pudessem já começar a dar os seus primeiros passos no profissional. E o Renan, então, ele e o William já têm tido bastante reuniões, né, para falar sobre a metodologia, sobre como eles estão desenvolvendo o trabalho para que mais rápido a gente possa maturar o atleta, para que ele possa ser colocado no mercado com mais rapidez. Então existe todo um processo de trabalho sendo coordenado com preparação física, preparação dos goleiros, uma estrutura toda montada realmente para que a gente possa, dentro dos trabalhos e metodologias que o Renan e o William têm criado, a gente poder levar um nível de profissionalismo, né, de competitividade dos nossos atletas, e a gente poder realmente abrir o espaço para que eles possam alcançar o sonho que eles têm de se tornar um atleta profissional de futebol, mas com propriedade, né? Não apenas se tornar, na nossa metodologia nós não trabalhamos apenas a qualidade do jogador, mas tem uma exigência do comportamento do atleta, né? Porque a Academy entrou com essa visão de nós formarmos atletas com um caráter, com uma índole que vai nos representar bem. E quando esses meninos entrarem em alguns clubes, pelo comportamento deles, a gente consiga fazer com que os clubes se interessem mais pelos nossos atletas aqui. Ter disciplina, né? Ter disciplina. E aqui em Teutônia, então, a gente tem, hoje nós estamos reformulando ali o CT, que era a antiga associação da LG. E ali a gente está agora preparando os quartos para alojamentos para os atletas que vêm de fora. Temos a Casa do Atleta aqui em Languiru também. E também temos um campo oficial de futebol 11. Tem também um campo de futebol 7, uma quadra de areia. Estamos também com uma academia no CT. Temos também uma parte que está sendo estruturada com cozinha e um espaço para jogos também, de entretenimento para os atletas. E estamos aos poucos conseguindo fazer uma montagem muito interessante e algo que a gente possa realmente servir bem o nosso atleta, né? Agora a gente também está pensando em ampliar um pouco mais, fazer a nossa sala de fisioterapia, fazer também alguns escritórios que vão atender ali algumas reuniões quando nós tivermos alguns olheiros de clubes que se interessem pelos atletas. Então a gente precisa ter uma estrutura totalmente completa, confortável e que também represente bem aquilo que a academia está
tentando apresentar. A gente teve aqui agora recentemente o olheiro do Palmeiras, e ele ficou 4 dias, né, com a Academy, junto com o João Bandeira, observou alguns jogadores e nessa observação dele foram 3 jogadores nossos para passar um período de avaliação a São Paulo, e nós conseguimos aí ficar muito felizes com a aprovação do João. Inclusive agora essa semana o João jogou com a Sub-17 do Palmeiras a semifinal, e eles estão na final do Brasileiro de Sub-17, e nós hoje estamos felizes por poder ter uma representação já muito rápido, que é o João, né? Isso traz um incentivo enorme para os meninos que estão se esforçando aqui também para buscar o seu espaço. E o João, alguns dias atrás, estava jogando conosco aqui o Campeonato Serrano, e agora ele já está numa final com um grande clube, e está já com um contrato assinado no Palmeiras. E agora depende dele, né? Depende da dedicação dele, porque o que a gente pode fazer é abrir esse espaço realmente, trazer alguém que possa olhar eles e eles poderem apresentar o seu futebol. E a gente espera que mais jogadores, né? E a gente sabe que tem qualidade para isso. Nós temos 2 equipes muito fortes mesmo. Somos, pela graça de Deus, conseguimos aí nos últimos 2 anos a ser campeão nas 2 equipes no Campeonato Serrano. E agora nesse ano nós estamos também liderando no Campeonato Serrano, mesmo com a participação do Internacional de Porto Alegre e outras equipes profissionais aqui do Sul entrando também no campeonato. Estamos hoje com 2 equipes muito fortes, e mesmo com a saída, outros jogadores também acabaram saindo para outros clubes. Mesmo com a saída desses jogadores nós conseguimos manter um alto nível, e isso nos deixa muito felizes, e acreditamos que estamos no caminho certo. Tens ideia de quantos atletas tem aqui em Teutônia? Aqui nós estamos na base de aproximadamente, eu acredito que gira em torno de 50 atletas nos 2 elites, né? Aproximadamente um número aproximado desse. E só que no processo geral, né, junto com a Juventus hoje é um projeto bastante amplo, né? Porque a Ivo 10 também não teria como funcionar e não teria como está hoje, como está, se não tivesse também esse auxílio da Juventus, que engloba todo aí um total de 1.200, 1.250 atletas sendo formados anualmente. Então, um projeto desse tamanho é algo que nos deixa muito feliz, e eu só tenho a agradecer também ao Gilmar, né, que nos abriu essa porta também de nós podermos fazer essa parceria com a Juventus e tá dando mais oportunidade a esses meninos. Eu acho que também, era o sonho do Gilmar, era o sonho do João, da gente poder dar esse passo a mais. Então hoje eu fico feliz de ter sido o canal também, um dos canais para poder abrir um pouco essa oportunidade para essa gurizada. É uma parceria que se mistura um pouco com a tua história, afinal você também começou na Juventus. Também. Na verdade, as escolinhas eram separadas, os núcleos, né? Então comecei no Gaúcho, depois joguei no Canabarrense, e depois eu vim para a Juventus, né? E foi depois da Juventus que eu tive a minha sequência. Depois de saindo da Juventus, era isso que acontecia, né? Chegava aos 13, 14 anos ali, nós tínhamos que sair e jogávamos o futebol amador. Só que foi bem rápido, eu joguei um tempo do futebol amador aqui, e logo depois tive um convite para ir até Caxias, né? E aí comecei a minha carreira profissional lá no Juventude. Então eu me lembro que o João me ajudou muito nessa época, ele e o Jacó Krieger, que também estava com eles ali na época. E eu falei pro João uma vez, eu disse: João, um dia se for da vontade de Deus aí eu conseguir alcançar um sucesso legal na minha carreira, eu quero poder retribuir também aquilo que Deus vai acabar fazendo na minha vida. Então o tempo passaram-se anos, né, e eu acabei voltando e conversando com o João e o Gilmar. Então a gente abriu esse projeto aqui no Brasil, da Academy, e a gente tem algumas ambições no projeto que eu acho que futuramente vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. Pode dar um spoiler aqui do que vem por aí? O que a gente está ideando assim é que hoje a gente trabalha com a formação de base, que é a Juventus que faz toda essa parte, e também os 2 elites, que são o Sub-15 e o Sub-17.
Quando os meninos passam pelo sub-15, eles logo depois eles sobem para a categoria sub-17, aonde tu já começa a preparar o atleta para levar a um clube profissional. Mas nós estamos agora, já recebemos a aprovação o João Bandeira já desenvolveu todo esse processo com a Federação Gaúcha de Futebol e eles estão concordando em que a Ivo 10 se torne um clube também. Eles ficaram felizes do projeto que nós estamos realizando aqui e então a gente precisa correr atrás de algumas coisas, estamos tentando encaixar. E o nosso próximo passo para, se Deus quiser, no próximo ano a gente conseguir a nossa carta de clube. E tendo a carta de clube nós podemos participar também com uma equipe profissional, né? É lógico que a gente começa numa terceira divisão, né, do Campeonato Gaúcho, mas passando essa divisão, a gente conseguindo o acesso nessa divisão, a gente vai para a divisão de acesso. E aí então a gente acredita que isso pode trazer um grande movimento para a nossa cidade, porque a gente vai começar a enfrentar algumas equipes profissionais, né? E a gente nunca teve o futebol profissional sendo jogado dentro da nossa cidade aqui realmente como competição. Então isso é um passo que a gente gostaria de dar e trazer um pouco mais esse atrativo para que a nossa população aqui de Teutônia possa estar acompanhando jogos aí de nível profissional. E por que não pensar que um dia a gente possa ter um Inter, um Grêmio, se a gente subir, por exemplo, for para uma primeira divisão do Gaúcho. Lógico que tudo isso são sonhos, né? São planejamentos que a gente faz, não sabemos se vamos conseguir atingir todas essas coisas, mas tudo é possível, né? Tudo é possível acontecer, e com o trabalho que vem sendo realizado com a administração, a gerência que nós temos hoje na Ivo 10, e todo o trabalho, a dedicação dos nossos atletas. Inclusive já quero deixar aqui o meu agradecimento aos todos os treinadores, né, e aos atletas, porque o perfil de atleta que nós temos formado aqui tem sido atletas que realmente estão chamando a atenção de outros clubes, e o comportamento então desses atletas a gente dispensa comentários. Até falei com as diretoras aqui do colégio e elas estavam falando que os meninos são muito legais, que não tem dado alteração para elas, e isso é bom a gente ouvir isso, porque sabe que no meio do futebol existe muita coisa errada, mas a gente aos poucos está conseguindo trabalhar um pouco mais a formação do caráter desses atletas, e realmente ficamos felizes, porque para nós vai ser muito bom ter esses atletas um dia nos clubes que vão dar um bom exemplo, não vão ser só bons profissionais dentro do campo, mas fora de campo, que é uma coisa muito essencial. São duas coisas que tem que andar juntas para uma carreira de sucesso, isso precisa funcionar assim. E então nós estamos felizes por isso, porque o nível mesmo que uma academy funciona diferente de escolinha. Uma academy ela exige uma alta performance, então não são todos os atletas que participam da Juventus que vão ter o acesso à academy. Eles vão ter o acesso para poder ter a sua oportunidade à academy, mas eles vão passar por um processo de avaliação que tem muita exigência, e caso eles consigam passar nos testes, nas avaliações que são feitas, né, então eles recebem uma oportunidade para que eles possam também buscar o espaço deles dentro do futebol. E um diferencial, você citou antes também a questão de olheiros e poder jogar em um time maior, e todo esse assessoramento, digamos assim, vocês também ajudam o aluno e a família. Exatamente. A gente hoje tem uma estrutura, eu falo assim que é difícil a gente falar assim, eu não gosto de dar o testemunho de nós mesmos, né, porque bom é sempre quando os outros vão falar de você, não quando você fala de si mesmo. Mas também Deus sabe que não é a intenção do meu coração aqui ter soberba nenhuma sobre isso, e nada de altivez no meu coração, mas apenas assim estou muito satisfeito e muito alegre. Por quê? Porque eu me lembro que quando foi começar o projeto, ele é muito desafiador. Ele é muito desafiador porque você tem algumas coisas que você precisa prezar dentro do projeto. As pessoas que você precisa para um projeto desse precisam ser muito confiáveis. E eu me lembro que quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, e Deus foi falando comigo e me dando direções,
e me trazendo pessoas à mente. Então comecei a pensar no César, que foi o meu agente que me acompanhou o tempo inteiro. O César é um irmão meu, nós nunca precisamos ter um contrato assinado, eu e ele, para que a gente pudesse funcionar no nosso trabalho. Sempre foi uma relação de muita confiança, e o que hoje eu prezo muito sobre a questão da Academy é a confiança. Assim, a gente procura passar isso para os pais, para os alunos, que aonde tu usa muita lei é porque o teu relacionamento é fraco. E quando tu te relaciona bem com as pessoas, tu não precisa usar muita lei, porque a lei ela é forte aonde um relacionamento é fraco, e aonde um relacionamento ele é forte, a lei acaba se tornando fraca. Então, as pessoas precisam acreditar no que você fala mais do que naquilo que você assina. Então isso é uma coisa que hoje se perde muito, porque as pessoas só confiam mesmo, só está assinado. Então a gente sabe que hoje tem muitos atletas, nós não podemos assinar um contrato com esses atletas, né, por causa da idade deles. Mas a gente confia também de que as famílias entendam que a gente está fazendo um esforço enorme para poder ajudar os seus filhos. E as pessoas nos conhecem a índole do João Bandeira, conhece a índole do César. O César, a gente tem trazido ele mais vezes a Teutônia justamente para os pais ter esse acesso de conhecer quem ele é realmente. E então hoje a gente tem a formação até os 13 anos, né, sendo desenvolvida pela Juventus. A gente tem os elites funcionando pela Ivo 10. Nós temos uma gerência com o João Bandeira aí, que tem 27 anos de experiência com o futebol, né? E tanta formação de atletas, eu saí dessa formação. E nós temos uma empresa que é a CSR, que é a empresa do César Soler, que está junto com a gente no projeto, que é uma empresa que eu posso dizer para todos que é igual como se fosse a minha própria empresa de gerência. Por que o Ivo não abre a empresa de gerência? Porque eu não preciso. Porque a empresa, a CSR é como se fosse, tanto a Ivo 10 é como se fosse do César também, como se a CSR fosse a empresa de agenciamento que eu teria para agenciar jogadores dentro do futebol. Então, essa confiabilidade que a gente tem, né, a gente criou hoje uma estrutura que ela serve desde a formação, né, até o atleta se tornar profissional, e dentro dessa questão dele se tornar profissional, o César trabalha muito bem isso, a empresa da CSR, as pessoas que estão dentro da CSR, o César, o Raudinei, que é o nosso agente FIFA dentro da empresa, eles trabalham todo um planejamento de carreira. Nós não só empregamos, não vamos tentar empregar o jogador, mas quando nós empregarmos ele, quando ele começar a ganhar um pouco melhor o seu salário, a gente apresenta um planejamento financeiro para ele, né, para que o dia que ele parar, ele possa ter uma sustentabilidade para ele, para a família dele, ele possa ser um outro atleta que possa voltar um dia, como eu voltei, ajudar outras pessoas, abrir oportunidade para outros. Então, hoje o que a gente está oferecendo aqui em Teutônia, eu acredito que você não encontra no Rio Grande do Sul algo tão sério como a gente está fazendo. Alguém vai dizer assim, tá, mas o Inter e o Grêmio, as bases deles são fortes. Mas a diferença do que nós estamos fazendo para clubes grandes é essa questão da confiança. Nós não vamos usar jeito, por exemplo, o cara vai vir aqui e nós vamos tirar um menino que não tem uma condição igual outros que teriam, porque clubes grandes, às vezes chega um empresário, chega lá e paga, e às vezes a gerência muda muito nesses clubes grandes. E às vezes a gerência mudando, os meninos são lançados fora sem motivo nenhum, porque há muitos interesses. Então hoje nós trabalhamos aqui com essa fidelidade, de que se o menino realmente tem condição, não importa qual seja a condição que a família dele tenha, nós queremos dar oportunidade para esse menino. E como nós temos o projeto em mãos, falo isso pela graça de Deus, a gente vai procurar, vamos errar, em algum momento nós vamos errar, nós não vamos conseguir agradar a todos realmente, mas nunca vai ser a nossa intenção tentar fazer algo para prejudicar um atleta. A nossa intenção sempre vai ser valorizar bastante e fazer esse planejamento, e a família entender que, o filho deles estando nesse projeto da Academy facilita muito, porque o menino não precisa sair tão cedo de perto da sua família quando os clubes vêm pegar eles,
E isso, queira ou não queira, às vezes causa uma tristeza grande no coração de uma mãe, de um pai, porque eu sei porque a minha mãe, eu joguei anos fora, e a minha mãe sempre ficava me dizendo: Ivo, quando é que tu vai voltar? Eu não vejo a hora de passar esse tempo para te poder voltar, porque a família sente mesmo. E o futebol, queira ou não queira, você perde a vida para poder conquistar o que você quer conquistar dentro do futebol. Você vai, às vezes, jogar com estádios lotados, mas você não tem vida. Você vai ter que passar só concentrado, jogando longe da família, né? Às vezes, mesmo tendo esposa e filho, você tem que ir para concentrações de longo tempo e ficar longe. Então o futebol, ele exige um sacrifício enorme, né? Não é só o oba-oba como as pessoas veem hoje. Hoje também, só fazendo um comentário além disso, eu vejo muitas pessoas falar sobre atletas profissionais de clubes. Tem muito cara que é fanfarrão mesmo, mas eu já digo assim que não são todos, porque dentro de um grupo, quando tu participa do profissional, tu vai ver que é uma minoria mesmo que tá de brincadeira no dia a dia, né? Mas a maioria são homens sérios, são profissionais sérios de família, são pais, são esposos, né? Ali que cuidam da sua casa e batalham muito, né? Então as pessoas hoje, é fácil as pessoas julgar quando um resultado sai como o torcedor não esperava que saísse. E as pessoas vão dizer assim: mas os caras ganhar o que ganham, né? Eles falam, muitas vezes as pessoas falam isso, mas tem muito jogador que realmente não é bem remunerado e às vezes acaba pagando um preço alto para conseguir chegar onde ele está, e às vezes o julgamento em cima de um resultado do jogo não condiz com aquilo que é a semana de trabalho dos atletas, né? Porque pode ter certeza que quando um atleta se prepara durante a semana é em alto nível mesmo, só que tem toda uma pressão para o dia de jogo, e por isso eu acredito que também o psicológico manda muito, porque se você erra, todo mundo está vendo e a cobrança vai vir, mas para isso precisa trabalhar bastante também a mente, o psicológico de cada atleta que a gente está formando hoje, para entender que um dia eles vão ser cobrados, e às vezes vão ser tratados apenas como objetos. Eles não vão ser tratados como pessoas, não só pelo torcedor. Às vezes tu é tratado como objeto pelo clube mesmo, porque enquanto você produz, eles vão te querer. No momento que você comete algumas falhas num jogo ou outro, eles estão sempre a ponto de te mandar embora, de te dar uma rescisão de contrato. Então eu só tenho que dizer assim: eu agradeço muito a Deus pela carreira que o Senhor me deu, mas é bom preparar já as famílias, né, que vão ter seus filhos aí entrando no futebol, porque um dia eles vão ter que enfrentar tudo isso, né? Muito jogador acaba encerrando a carreira com depressão, porque a cobrança é muito alta e as pessoas tratam realmente às vezes o jogador apenas como um objeto e não entendem que ali por trás ou dentro daquele atleta ali existe um coração, existe um sentimento, existe alguém que está batalhando por muito tempo e batalhou muito para chegar naquele lugar. Então, se as pessoas entendessem isso um pouco mais, eu acho que o nosso futebol brasileiro hoje não seria tão violento fora de campo e às vezes até dentro de campo, porque uma coisa que também não deve acontecer é os próprios atletas profissionais incitando a violência, né, dentro do campo, porque isso, queira ou não queira, vai para as arquibancadas. Então por isso que hoje no Brasil, muitos atletas que hoje saem para fora do Brasil não querem retornar mais para jogar no Brasil, porque lá fora existe um certo respeito e uma certa honra para o atleta realmente que está se esforçando dentro do campo. Ivo, muito obrigado pela participação no programa, parabéns pelo projeto. Obrigado, queria só deixar um abraço para minha mãe aqui, para os meus familiares e a todo o pessoal da Academy que está na escuta. O César mandou uma mensagem, estava lá em São Paulo na escuta também, então um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada.